Reinaldo, então olha só, quando tudo era mato, no mundo dos reality shows, ele chegou aqui para revolucionar essa galera que gosta de assistir as pessoas se degladiando ali na frente da televisão. Estamos falando do quê, Reinaldo? Estamos falando do quê? Vê se você adivinha. Ah, peraí. No Limite. É isso aí, cara. No Limite. Ó, Inclusive, esse foi o roteiro que a gente preparou antes. Você teve aí um tempo aí de delay, cara. O que houve? Você sabe para que a gente está conversando aqui hoje, né? Vamos falar de O Limite, ou No Limite. Reinaldo, o que você sabe desse programa, cara? Cara, sei tudo. Passei as últimas horas pesquisando, identificando aí as principais características. Não, na verdade, não sou especialista em reality show. Assisti a alguns episódios para a gente poder fazer essa gravação aqui, porque vai começar uma nova temporada do programa e é bastante interessante para entender a conjuntura. É simplesmente isso. Ô, Reinaldo, mas o No Limite original ele foi lançado ali em 2000, né? Nós tínhamos ali 23, 22 anos. Você assistia No Limite naquela época? Não tinha, assisti, não tinha cara. A primeira TV a vez cabo, eu assisti. Não tinha Netflix, não tinha nada disso. A primeira edição eu assisti, acho que assisti até a terceira, se eu não me engano, eu assisti, acompanhava bastante, um pouco mas é mesmo, não assistia, não era super viciado, mas assistia, achava entretenido, interessante. Não, eu trouxe aqui alguns dados só para a gente recordar, então, o que foi esse No Limite, ali idos no ano de 2000, né? Ele foi lançado oficialmente no dia 23 de julho de 2000, o apresentador desse No Limite foi o Zeca Camargo, o mesmo apresentador que também colocou o show, que apresentou o show em 2001, numa segunda edição, também em 2001 a terceira edição e em 2009 a quarta edição, que finalizou esse espaço de tempo até a quinta edição, que vai ser lançada agora, nessa semana, nessa terça-feira, dia 11 de maio, lá na Rede Globo. E o interessante é que nós temos uma mudança aí do apresentador, que agora é o André Marques, que era já um jovem contratado da Rede Globo naquela época, né? Com a direção geral da Angélica Campos. E vem uma coisa bem interessante, não sei se você se lembra, nas edições anteriores nós tínhamos pessoas que eram desconhecidas na mídia, né? Eram pessoas que não estavam ali. E agora nós temos uma série de nomes que, em tese, são nomes muito conhecidos. Eu vou falar que são muito conhecidos porque eu, na verdade, não conheço nenhum, mas vou falar para você, vamos ver se você conhece. Você é um desatualizado, você é desatualizado. Estou desatualizado em BBB, cara. André Martinelli, do BBB 13, Angélica Ramos. No Limite. Não, o André Martinelli, ele participou do BBB 13. Tá, entendi. Então, já vai uma informação para você. Todos os participantes já tiveram no Big Brother. Então, Angélica Ramos no BBB 15, o Acrebiano agora do BBB 11, Ariadna do BBB 11, Carol Peixinho do BBB 19. Eu nem sabia que tinha tido tantos BBBs assim, cara. Elana Valenária no BBB 19, Gleice Damasceno no BBB 18, Gui Napolitano BBB 20, Iris Stefanelli do BBB 7, Jéssica Miller do BBB 18, Kaiser do BBB 18, Lucas Chumbo do BBB 20, Mahomed Baidouin, creio que seja isso, BBB 18, Marcelo Zulu, BBB 4, Paulo Amorim, BBB 18 e Viegas, BBB 18. Você já viu tantos BBBs em uma única fala? Rapaz, foi muita coisa aí, hein? Cara, eu de fato te confesso. Mas vamos lá, Léo, explica. Vamos rapidinho. Vai começar a nova temporada do No Limite. Explica pra gente rapidamente o que foi o No Limite no passado, as edições e o que a gente pode esperar para essa nova. Eu acho que essa é a grande pergunta, né? O que nós podemos esperar dessa nova fase desse reality show? Mas eu acho que uma pergunta que até justifica essa nossa conversa, o que afinal de contas nós estamos falando de No Limite, de reality show, aqui no projeto Colaborar, nesse espaço aqui em específico? Porque faz todo sentido, você vai ver só. Exato, é porque a gente começa a perceber... A gente não enlouqueceu não, né? Faz sentido mesmo. Não, enlouqueceu um pouquinho, né? Mas é porque tem algumas questões que chamam a atenção, né? Por que reality show faz tanto sucesso em vários tipos de cultura? E por que de maneira geral, o ser humano ele sente uma curiosidade, ou ele sente um desejo de acompanhar espaços de competição, de acompanhar lutas, de acompanhar situações onde eu tenho dois antagonistas que lutam, que competem
para realizar determinadas ações? Por que, por exemplo, nós temos aí uma grande quantidade de pessoas que acompanham jogos de futebol, que acompanham as Olimpíadas, que acompanham as lutas no UFC, e como que isso pode ser verificado também ao longo da nossa história, né, Reinaldo? Por exemplo, quando nós pensamos ali nos gladiadores romanos, nas lutas que eram feitas para entretenimento da população, que gerou até aquela famosa frase, pão e circo, né? Situações que são utilizadas para o entretenimento que às vezes nublam ou tiram um foco de atenção daquelas questões que são mais urgentes para aquela comunidade. Então, por que nós nos interessamos tanto em assistir pessoas pela televisão em reality show e por que o No Limite traz aí alguns temperos que podem fazer que as pessoas gostem e acompanhem essa situação? Mas vamos lembrar um pouquinho do que você falou, né? Como é que é No Limite, como é que foi esse programa ali em 2000, falando de maneira muito sintática, porque a ideia é bem simples, você coloca uma série de pessoas em um local deserto, em um local sem muitos recursos materiais, e essas pessoas vão ter que enfrentar os seus medos, vão ter que enfrentar as suas limitações físicas, vão ter que enfrentar uma série de exercícios, de tarefas, de atividades onde os vencedores terão alguma situação que irão amenizar esse sofrimento e os perdedores irão sofrer um pouco mais. E nessa situação vai sendo verificado quem consegue resolver os problemas, quem consegue sair, solucionar das situações de crise que aparecem. E essas situações de crise são desde atividades de força física, atividades que vão exigir que os participantes estressem ao máximo as suas capacidades físicas, até mesmo atividades mentais e emocionais, a questão da própria gerência do grupo, da convivência com pessoas que você muitas vezes não conhece ou pessoas que muitas vezes você não lida bem, tem algum problema. Questões, por exemplo, de tratar do medo, né? O medo de lugares abertos, medo de você estar na natureza sem uma proteção material, esse tipo de coisa. Até mesmo a questão da alimentação, que você vai atuar diretamente na construção cultural do que é o seu alimento, né? Eu lembro, Reinaldo, que o que chamava muita atenção no outro programa era coisas como comer olhos de cabra, comer cérebros de boi, esse tipo de coisa. Não sei se você se lembra disso. Lembro sim. Mas antes de seguir, fazer só um lembrete para a galera que está acompanhando o vídeo, para curtir aqui, colocar os comentários, aquelas pessoas que não curtem, que não seguem nosso portal, nosso canal, passar a seguir também. Então é só marcar o sininho aqui para acompanhar todas as nossas publicações. Léo, você fez muitos comentários, muitas perguntas que eu acho fundamentais para a gente tentar explicar um pouco, né? Claro que aqui dentro de 20 minutos a gente não consegue abarcar todo esse cenário, mas é interessante que todos esses elementos que aparecem no Limite, eles vão de alguma maneira buscar uma referência na própria existência humana. Então, quando a gente observa tanto a questão simbólica, que vai aparecer em todo o programa, que apareceu nas outras edições, então a gente pode até prever, né, prognosticar que aparecerão também nessas. A ideia do totem, a ideia dos símbolos, dos amuletos, a ideia dos jogos que você trouxe, né? Tem um conceito que é bem interessante, que é o Homo Ludens, né? Nós até trabalhamos aqui em um podcast do Projeto Colaborar, que é muito interessante essa ideia. O ser humano, ele tem essa demanda pela atividade, não só atividade física, mental, mas relacionado também à superação dos seus limites. Então, no sentido de que existe inclusive uma relação sobrenatural com toda essa força. Quando a gente observa o programa, né, o que foram as outras temporadas no Limite, a gente começa a identificar vários elementos que fazem com que o sujeito normal, que é a pessoa comum, como apareceram em outros programas, e nesse é menos, porque tem que chamar atenção, né? Então, os famosos ou quase famosos, né, que você citou aí, isso é interessante para chamar o público. E o público, os espectadores, como você até citou aí o caso de Roma, do pão e circo, e em outras culturas também, na Mesoamérica, né, entre os astecas, os maias, existiam jogos de bola que também tinham espectadores. E tanto em Roma como na Mesoamérica, havia elementos de superação, de sobrenaturalidade com o fenômeno. E eu acho que é esse ponto que é interessante. Os espectadores, eles participam do programa no sentido em que eles querem estar ali. Então, eles
se representam, né? Essa ideia da representação, eu acho que ela é bem interessante. Eles torcem, eles passam a se identificar com um grupo ou outro. Então, quando a gente vê no programa que existe a seleção dos grupos, né, das aldeias, das tribos, dos clãs, chame como quiser, isso é uma identificação externa, não são as pessoas que se escolhem. E o espectador, então, ele se encontra nessa situação de poder identificar-se com um grupo ou outro. E ele passa a torcer e a participar como se ele estivesse ali. Então eu acho que isso que é interessante no processo, em que ele não deixou o sofá da sua casa, não deixou o conforto do seu hogar, do seu lar, para enfrentar todas as dificuldades, os limites, ser picado por mosquito, correr risco de se machucar, passar fome, passar frio, molhar-se numa chuva, ter que comer essas coisas bárbaras que você citou, né? Eu lembro que o mais chocante para mim foi um episódio em que uma menina teve que comer um ovo galado. Cara, me dava ânsia, porque aquilo para mim era asqueroso. Então, por que uma pessoa vai fazer isso? Né? Eu acho que é interessante. Então, muitas pessoas, muitos espectadores, eu mesmo, quando eu assistia porque de alguma maneira eu identificava com aquele programa. Eu queria estar ali de alguma forma, né? Colocar-me no limite, estar dentro de uma situação atípica da minha existência. É mais ou menos como aqueles personagens da literatura universal. Então, eu lembro muito, por exemplo, da figura de Aquiles, que foi oferecido a ele uma vida plena, digna e feliz, mas que ele teria uma vida longa, e ele morreria anônimo, ou uma vida curta, mas ele ficaria conhecido eternamente. Ele prefere a vida curta, cheia de dissabores, mas que o nome dele fosse preservado. De certa maneira, é isso que as pessoas querem também, né? Até buscando um pouquinho em Freud, a gente poderia encontrar uma relação com isso aí. Cara, eu penso a respeito dessa questão. A primeira pergunta que nos leva até No Limite, sobre esse programa No Limite, né? Mas também que nós já conversamos sobre Big Brother e reality show de maneira geral. A primeira pergunta que eu acho interessante é tentar entender o seguinte: por que as pessoas ficam fascinadas em acompanhar esse tipo de programa? E aqui não é um juízo de valor, mas é uma dúvida mesmo, né? O que move as pessoas a acompanharem com tanta proximidade, com tanta emoção esse tipo de programa? E tem algumas questões interessantes, existem várias pesquisas sobre isso. Tem uma pesquisa de um cientista português, Antônio Damasio, que atua lá em Lisboa, que ele comenta como que nós temos uma série de emoções, uma série de instintos primitivos ainda que compõem a concepção humana, que muitas vezes são ativados por meio de cenas ou de situações onde a própria ideia de sobrevivência pode ser colocada em custo, pode ser apresentada. Então nós temos uma série de instintos que são engatilhadores de emoções que estavam presentes quando nós éramos comunidades primitivas e que garantiam a nossa sobrevivência, que estão ali latentes. Então muitas pessoas gostam dessa situação, muitas vezes até de uma agressividade, de uma violência, de uma competição, de uma luta em relação a algum objeto específico, porque aquilo faz parte, né, da sua programação primitiva que te levaria a uma situação de sobrevivência. Então isso acaba nos acionando também. Você vê que muitas pessoas gostam disso, gostam desse tipo de programa, mas gostam também de assistir um UFC, gostam também de ver Olimpíadas, jogos, competição, o embate como uma metáfora para essa sobrevivência. Eu acho que essa é uma primeira questão que é legal quando a gente olhar para esse programa, e nós vamos verificar que, eu acredito, né, o que nós vamos receber desse programa é um pouco isso. É uma série de situações que vão colocar os participantes em confronto, que vão acionar na gente esses gatilhos de sobrevivência, de competitividade, de emoção, que vai às vezes ligar um pouquinho essa questão. Então com certeza a gente vai encontrar ali um pouco de embate, um pouco de competição e uma pitada ali de desordem emocional para que os conflitos interpessoais também apareçam, que também é uma coisa que nós podemos identificar, né? Temos um certo gosto para ver a encrenca, o circo armado em alguns espaços. Eu acho que você acerta na mosca nisso aí, é muito certeiro quando você apresenta essa ideia do primitivo, né? Traz a ideia de que esses eventos evocam alguns sentimentos, porque
ainda que nós vivamos numa sociedade hipercivilizada, hipertecnológica, falamos de inteligência artificial, nós não deixamos de ser homo sapiens. Então, quer dizer, a nossa espécie traz ainda elementos que são primitivos, né? Então, nós precisamos de determinadas situações para nos sentirmos, às vezes, vivos. E como muitos seres humanos não saem do sofá, não se arriscam, permanecem letárgicos, né? Resignados nas suas atividades, isso talvez funcione como uma válvula, né? Como um gatilho para que a pessoa se sinta viva e possa colocar-se no lugar do outro. E eu realmente acredito que essa ideia de primitivo, ela está muito relacionada ao que eu citei antes, a questão dos símbolos, né? Então, do amuleto, do totem. E quando a gente traz, por exemplo, até tem um antropólogo que é clássico, que é o Clifford Geertz, que ele apresenta essa ideia do totem, né? A ideia do símbolo, que vai fazer com que as pessoas se unam ao redor desses objetos como se fossem representantes da sua própria existência. Então, isso é a figura do totem. Então, existe até uma possibilidade, nós fazemos uma metáfora com tudo isso, é que no programa existe o totem, mas o próprio programa se torna um totem para as pessoas que estão assistindo. São os espectadores, elas se sentem representadas naquilo ali. Então, por isso elas assistem, por isso elas sofrem, por isso elas participam, por isso vai ter tanto comentário nas redes sociais tomando as dores de um determinado personagem. E quando você apresenta esta ideia dos conflitos, né, isso é fundamental, porque existem dois conflitos, né, dentro desse tipo de programa. Um, que é o personagem, o competidor, contra o ambiente, e outra contra os próprios grupos, né? Contra os próprios integrantes. Então tem um fator moral que é muito, muito importante de ser observado. Então... Cara, olha só como é que eles constroem uma narrativa para poder fortalecer tudo que você está dizendo aí, como que os símbolos, os significados acabam colocando cada personagem dentro dessa situação de extremo. Eu acho isso interessante. Por exemplo, eles dividem as equipes e chamam as equipes de tribos. Começa por aí. Tem uma série de talismãs, de mandalas e etc. Eles são colocados em um local inóspito, em um local isolado. As tarefas, os exercícios, as competições têm um subtítulo de serem essenciais para a sua sobrevivência. Então, palavras-chave: sobrevivência, tribo, um local que é perigoso. E até mesmo o fato da falha, o fato da derrota também é super valorizado, como a gente encontra também, por exemplo, nas Forças Armadas, ou encontra em algumas espécies de ritos de passagem. Então, aquele que não consegue, aquele que é eliminado pelo grupo, é interessante isso, tem uma votação para que ele seja eliminado, ele tem que tocar o sino, dizendo que ele não aguenta mais, que ele está se saindo do processo, que também é um processo de humilhação. Isso tudo acaba construindo ou aumentando a expectativa de sobrevivência dos próprios participantes, ou seja, eles incorporam mais com esse papel. Olha, pode que nós estejamos aqui fazendo uma super viagem, né? Tentando encontrar tantas referências para analisar o programa, e talvez os produtores tenham pensado de uma maneira muito mais linear, né? Simples. Mas nesse processo das eliminações, eu vejo uma relação muito, muito interessante com o funcionamento do ostracismo que existia na Polis Atenas, na antiguidade. Porque assim, como funciona um pouco no No Limite, né? As duas tribos se enfrentam uma vez por semana, e aí a tribo derrotada, ela tem que ir para um julgamento. E nesse local, então, que eles vão analisar o evento da semana, eles têm que escolher um membro do grupo para ser expulso. Então, quer dizer, isso é um ostracismo. Eles vão escolher uma pessoa que será desligada do grupo. Então, olha que coisa louca, né? Porque você pensa de um lado que eles têm que viver em conjunto, em comunidade, lutando para a sua sobrevivência, a sobrevivência do grupo, mas quando eles são derrotados, eles têm que identificar o integrante mais frágil, o que debilita o grupo, e expulsá-lo e mandá-lo para fora. Então, isso é bastante primitivo, né? Se nós quisermos ver dessa maneira que você trouxe, que os sujeitos débeis, frágeis, eles eram eliminados, eles eram colocados para fora, porque eles debilitavam o grupo, e não era apenas um sujeito.
Agora, cara, para fortalecer essa nossa viagem aqui, é interessante isso. E se o programa caminhar para esse direcionamento, vai ter algumas surpresas interessantes. Eu não sei se você se lembra, teve uma experiência que foi feita na Universidade de Stanford por um psicólogo chamado Philip Zimbardo, que ele fez uma experiência que era diferente, mas era um pouco semelhante, né? Ele pegou ali no curso de psicologia, na própria universidade, e simulou uma prisão, um cárcere, onde alguns alunos seriam prisioneiros e alguns alunos seriam os guardas, né, dessa prisão. E eles tinham que vivenciar esse papel. E, em alguma medida, a gente pode encontrar isso nesse programa também. Eu tenho a tribo, eu tenho os simbolismos todos, a tribo tem que sobreviver, eu tenho que passar por isso, o mais fraco é eliminado, o mais forte geralmente é o líder do grupo e assim vai. Nessa experiência é interessante que esse cientista ele foi percebendo que a incorporação do papel se deu de tal forma que houve um aumento da escalada de violência entre os alunos. Os alunos que eram guardas começaram a ficar mais agressivos, por sua vez os alunos que eram prisioneiros também ficaram mais agressivos a ponto de terem alguns acidentes no processo. Eles se incorporaram tanto no papel que esqueceram ou não se deram conta que aquilo ali era um experimento que estava acontecendo naquele momento, eles extrapolaram o próprio papel. Então é bem possível, talvez... Léo, mas isso é muito interessante porque isso não fica só na ficção, não, né? Isso faz parte da nossa própria existência. Cara, procura... Eu acho que esse ponto que... Quem está nos ouvindo, procura essa experiência. Na experiência de Stanford, foi feita na década de 70. Philip Zimbardo é o nome do cientista que colocou. E ele tem essa questão dos papéis. E tudo reforça, né? Você falou dos símbolos, do totem, da mandala, enfim, tudo reforça a própria assimilação de um papel que não é o papel natural daquela pessoa, daquele indivíduo, né? Ele está ali simulando alguma coisa, né? Mas esse que é interessante que eu ia comentar é que, inclusive para nós, é muito difícil nós separarmos o que realmente é real do que é ficção. Nós queremos a ficção, então a nossa existência necessita um pouquinho de uma alienação, né? Então de algo que não seja 100% controlado. A gente, claro, quer racionalizar, quer refletir sobre tudo, mas existem elementos que são inexplicáveis, mas nós queremos acreditar nisso. Então, nos símbolos, e não só nos símbolos religiosos, que talvez sejam mais fáceis de serem observados, mas até no nosso cotidiano. É um exemplo besta, mas funciona direitinho, né? O próprio dinheiro, né? Então, o programa termina com a premiação em dinheiro e com a premiação que a pessoa vai ficar conhecida no Brasil inteiro. Então, o dinheiro, o que é o dinheiro? É uma invenção, a nota não funciona nada, é porque nós queremos acreditar que aquele papel vale algo. Então, é um símbolo, é uma invenção, né, social. E as pessoas acabam acreditando nesse processo todo. Mas eu acho que é interessante, e para encerrar minha participação aqui, para a gente ficar dentro dos 20 minutos que é a proposta, eu acho que é interessante assistir o programa, né? Mas com uma visão de analista, né? E não só como espectador, como aquele que vai torcer para um grupo ou para o outro, mas tentando identificar os elementos representativos desse processo. Então, sem ter que ler, por exemplo, Bourdieu antes de ver o programa, mas pensando nessa questão, o que é a representação? Será que essas pessoas que estão ali, elas realmente são desta forma ou elas representam um papel a estar ali? Por que elas quiseram ir para esse lugar? Para representar um papel ou porque elas realmente são dessa forma nas suas próprias vidas? E por que nós gostamos tanto desses programas? Por que a gente assiste futebol, como você disse? Por que a gente assiste assiste as Olimpíadas? Por que vai assistir o programa No Limite? E etc. Cara, é muito legal. E para encerrar também a fala aqui, eu trago duas questões que eu acho bem interessantes. Uma questão que eu tenho uma expectativa de ver ou de identificar nesse processo desse reality show a jornada do herói, o monomito. Eu imagino que eu acho que esses programas... E do vilão também, né? E do vilão também. Do vilão sempre também. tem. Sempre tem o Nêmesis. Como que o herói e o Nêmesis ele vai ser criado, porque é interessante perceber como essas estratégias são utilizadas justamente para cativar, né, quem está vendo o programa e ir construindo esse mundo imaginário, né, de ficção dentro de um programa que tende ou tem como objetivo mostrar o que seria a realidade, um reality show, uma coisa assim, né? Mas como é que a gente vai ver aquele que foi chamado
para ser o herói, que fracassou, que passa por um processo de aprendizagem, crescimento, se torna o líder, e como que o seu nêmesis também vai sendo constituído naquilo. E é interessante, só para finalizar mesmo, como que isso nos chama a atenção, né? Mesmo para quem não gosta desse tipo de programa, reality show, não assiste, por exemplo, mas sempre vem aquela pergunta, se eu estivesse lá, o que eu faria? Será que eu teria coragem de comer o olho de cabra? Será que eu teria coragem de pular de paraquedas para cair ali naquele local? Quais são os meus limites? Essa não é uma pergunta trivial, é uma pergunta que movimenta muitas pessoas. Pessoas que são aventureiras, que gostam de camping, que vão pescar, que gostam dessa ideia de sobrevivência. Existe um nicho enorme de pessoas que gostam desse tipo de coisa. Então claro, também ajuda a explicar. Mas vamos ver o programa. Você vai assistir, Reinaldo? Cara, na medida do possível eu vou tentar, né? Porque os horários aqui são meio estranhos, então não dá pra garantir que eu vou assistir hoje, não. Pelo menos depois eu assisto alguns episódios, eu assisto pelo menos depois, porque aqui vai passar de madrugada. Tá, eu tenho 2 ou 3 espectadoras aqui ávidas por reality show. Eu vou conversar com elas, elas vão me passando as dicas aí de como vai sendo. Mas é isso aí, vamos ver se a gente conversa sobre isso aí na próxima semana. Reinaldo, brigadão. Mais uma vez passamos dos 20 minutos, né? Mas faz parte. A gente se fala aí no próximo vídeo. Passamos. E antes de despedir, passe a acompanhar o nosso canal, curta essa postagem, faça seu comentário se você concorda, discorda do que nós falamos aqui e compartilhe também com as pessoas que você conhece, com os seus contatos. Beleza, saudações. Cara, fala, um abraço, até mais.